Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nós, amém? Estamos nesta série sobre salvação e hoje nós vamos falar da salvação do passado, que é o ponto inicial da nossa jornada. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que é um dos textos que nos mostra a salvação divina, e ela justamente com esses três aspectos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. A salvação, dentro da visão bíblica, é um ato milagroso de Deus na vida do homem. E essa salvação, ela é completa, mas ela caminha no que alguns estudiosos trouxeram a ideia de 3 tempos. Porque a salvação, ela é, ao mesmo tempo que ela é um ato, ela é um processo. Nós vimos domingo pela manhã que a salvação educa. Na quarta-feira passada eu falei da salvação que tira o homem da condenação, do pecado, e hoje a gente vai aprofundar mais sobre isso. Na verdade, a salvação é quando Deus tira todas as amarras do homem. E isso é um ato e também um processo. E aí nós temos uma visão importante que vai nos levar a compreender, assim, bem didaticamente, como que essa salvação nos 3 tempos, o que a gente vai ver aí hoje e nas 2 próximas quarta-feiras. Então, a primeira coisa do ponto de vista da salvação do passado é que é o ponto inicial. É o start, é o partir da salvação. Isso aparece nessa afirmação do texto de Filipenses 1, 6. Aqui eu li na NVT, ali está na versão RA. Aquele que começou a boa obra. Então, a ideia é que Deus começou a obra, e começa a obra no homem a partir desse momento da sua salvação, da sua conversão. E nesse momento, então, ele é liberto da pena do pecado. Então, a pena do pecado, que é a morte espiritual, que a gente vê lá em Gênesis 3, o homem, então, é liberto dessa pena. E com isso, ou através da purificação do sangue de Cristo. Então, o ponto inicial que nós vamos ver vai caminhar dentro dessa visão de hoje. Na semana que vem, é o segundo, que é o tempo presente, que é um processo de tempo, que é a nossa jornada cristã. Na afirmação do autor, ele a aperfeiçoará. Nós vivemos o tempo do aperfeiçoamento. Nesse tempo, nós somos libertos do poder do pecado. Então, esse é o tempo onde
a salvação vai operar em nós uma libertação do poder, essa ação pecaminosa sobre nós, e isso é feito através de Cristo habitando em sua vida. Então, Cristo habitando em minha vida, a libertação acontece. E o evento final, que é a salvação do futuro, que nós veremos na última quarta-feira, é a afirmação do versículo até o dia de Jesus Cristo. E aí nós vamos ser libertos da presença do pecado. Então você vê que é liberto da pena, do poder e da presença. Da presença do pecado só na glorificação. E aí nós entramos na herança, né? Possuidor da herança quando da segunda vinda de Cristo. Então isso aí tem um quadro geral que tem toda a visão da nossa salvação em Cristo. Hoje nós vamos então trabalhar o ponto inicial. A salvação do passado, o ponto inicial. Há sempre um destaque para Filipenses 1,6, que a gente trabalha em cima dele, mais outros textos, mas justamente porque ele tem essa divisão bem clara da ação divina em nós nos salvando. 3 textos estão aí diante de nós, que nós conhecemos bem, né, irmão Valdeli cantou sobre o amor de Deus, então a gente começa com João 3,16, é o ponto inicial, conhecer o amor divino, conhecer a obra de Deus, a iniciativa que Deus tomou em salvar o homem. E essa ação divina, que está no João 3,16, foi em dar o seu Filho unigênito para que morresse na cruz em nosso lugar. Com isso, descarta-se qualquer outro meio de salvação. Salvação só na pessoa de Jesus. E o texto de Efésios 2, 8 e 9, que nós trabalhamos semana passada, ele vai trazer essa verdade, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí nós vemos que essa salvação que Deus opera em nós, ela é através da fé. A fé é uma experiência pessoal e intransferível. Ninguém transfere fé para o outro. Hoje eu coloquei um vídeo aí no grupo da PIBA e dos pais de adolescentes, de um pastor falando sobre esse drama dos pais que ensinam os filhos no caminho e os filhos desviam. E ele dá uma palavra justamente dessa nossa missão de ensinar, mas que a fé vai ser uma experiência pessoal deles. Nós não temos como transferir a nossa fé para os nossos filhos. Eles têm que experimentar o Deus verdadeiro no coração deles. E o outro texto de Hebreus 9, 11 e 12, mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Então nós temos aí essa visão inicial do que Deus faz na vida do homem, na salvação. E aí nós vamos caminhar em 4 palavras que são muito importantes na compreensão dessa salvação do passado. A teologia ela vai destacar essas 4 palavras. Existem algumas outras que vão entrar aqui, mas eu quero destacar apenas 4. E a primeira delas é a regeneração. Como nós vimos em Efésios capítulo 2, que o homem, sem Deus, ele está morto. Morto. Não tem vida. E ele não tendo vida, ele depende
de uma ação externa. A comparação de Paulo é justamente com o indivíduo morto. Ele está ali sem nenhum tipo de ação. Para com Deus, o homem que está morto, ele não tem nenhum tipo de iniciativa. Porque a morte do homem só o leva a fazer coisas que o pecado quer, que a carne quer, que a tentação quer. Ele não consegue fazer nada para Deus. Por isso que tem que acontecer a regeneração, que é Deus dar vida ao homem. Olha o texto de João capítulo 1, verso 13, que é um texto bem conhecido e que às vezes nós não percebemos toda a verdade que está nesse texto. João 1,13, onde o apóstolo João vai descrever essa ação divina de regenerar, de dar vida. João 1,13. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Irmãos, quando a gente diz que a salvação é um milagre, é porque ela não depende em nada de nós. A pregação pode ser a melhor que exista, não vai fazer salvação de ninguém. Pode ter um testemunho maravilhoso, não vai fazer a salvação. Porque a salvação é um milagre de Deus, que Ele usa uma palavra, Ele usa uma música, Ele usa uma circunstância para colocar vida em alguém. É uma ação divina de regenerar. Trata-se de uma mudança de condição. O homem no pecado, além de ser comparado como morto, também é colocado que ele é inimigo de Deus. Ele tem uma inimizade com Deus. Ele não quer nenhum tipo de aproximação com Deus. Por isso que a regeneração, ela precisa acontecer. E João vai descrever no verso 12, essa regeneração, como que ela acontece no homem. Diz aí, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele o deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso que é uma ação divina, uma iniciativa de Deus em levar ao homem a salvação e ele, esse homem, manifestar a crença, manifestar a fé, que é uma das palavras que nós vamos tratar como palavra desse início da caminhada. O homem está morto em seus pecados, e ele nasce de novo. Olha aqui que 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, Pedro vai descrever também essa ação divina. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Pedro afirma que Ele nos fez nascer de novo. Quando o homem nasce, ele nasce fisicamente pela ação divina através dos seus pais. Quando o homem nasce de novo, é uma ação divina, como diz João capítulo 3, verso 3 e verso 5, agora por uma ação da água e do Espírito,
A água é a palavra de Deus, o Espírito é o Espírito Santo de Deus. Este novo nascimento, ele acontece dentro do homem. É Deus quem faz, é Deus quem gera a vida no interior do coração do homem. E essa é uma ação divina que só Deus pode fazer. E só Deus pode dizer quem é salvo e quem não é. Nós temos, irmãos, uma grande tentação, de vez em quando eu falo aqui nisso, de querer dizer quem é salvo e quem não é. Nós temos essa tentação. Ah, mas fulano é salvo porque tem uma vida bem certinha. Atos 10, Cornélio tinha uma vida certinha, não era salvo. Não era. Então a salvação é algo que Deus faz. E nós não temos poder de julgar a salvação de ninguém. A nossa missão é pregar. A nossa missão é pregar. Não podemos perder isso de vista. Pregar em todo momento, em todo tempo, para que então essa regeneração aconteça, para que ela possa chegar aos corações das pessoas. Por isso que a obra missionária, ela ocupa uma grande prioridade na nossa vida, porque nós queremos que todas as pessoas sejam salvas, mas que isso será feito pela ação divina. Segunda palavra. Está tendo algum problema? Estão agitados lá em cima? Ah, está dando um chute aqui, né? Que eu estou vendo bonitinho ali. A segunda palavra, irmãos, é justificação. Beleza? A justificação nos tira do mundo. E a justificação começa com uma pergunta muito importante no livro de Jó. Como se justificaria o homem para com Deus? Deus é justo e Ele exige que os homens sejam justos. O tempo todo a Bíblia vai falar do justo. Justo, no contexto do Antigo Testamento, é aquele homem que seguia a lei divina. Justo no Novo Testamento é aquele que foi alcançado pela graça divina. Não faz diferença porque a lei, ela apontava para Cristo. E nós sabemos muito bem que não há um justo, nenhum sequer, ninguém que faça o bem nunca peque. Por isso que a justificação, ela é importante porque nesse momento da nossa conversão a Jesus, da nossa salvação, Deus nos declara justos. Deus não nos faz justos, é diferente. Porque o pecado vai estar sempre em nós até a salvação final, até o momento da glorificação. Nós temos sempre uma luta com o pecado. Mas Ele nos declara justos, mediante o sacrifício de Jesus. E essa declaração que Deus faz a nosso respeito, ela nos coloca justamente em condição de estar diante do Deus justo. Quando nós caminhamos pela Bíblia, nós vamos ver como que Deus trabalha essa justificação. E eu começo justamente com o texto que está aí, 1 Romanos, capítulo 5, verso 1,
onde Paulo vai nos mostrar como a justificação faz a diferença na nossa história. Romanos capítulo 5, versículo 1. Na versão NVT, diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Portanto, uma vez que pela fé. Os irmãos percebem que o nosso relacionamento com Deus, ele está fundamentado na fé. Não há outro meio, não há outra maneira de relacionamento, é pela fé. Por isso que todas as afirmações bíblicas vão trazer esse item de importância, que é a fé. A justificação, ela vem pela fé. A fé no sacrifício de Jesus Cristo. Sem a fé no sacrifício de Jesus, o homem não é declarado justo. E não declarado justo, o fim dele é a condenação. Porque logo à frente, Romanos capítulo 8, verso 1, nós temos a outra afirmação do apóstolo Paulo, muito clara, que tem uma importância muito grande nesse contexto da salvação do passado. Ele diz aí: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como eu disse lá naquele início, no quadro, a salvação do passado é o momento que nós somos libertos da pena do pecado. A pena é a morte. E a morte não é a morte física, mas é inicialmente a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, que na regeneração nós voltamos a ter a ligação com Deus. E agora Paulo está falando da segunda morte, que é a condenação eterna. Porque, na verdade, a morte física, irmãos, por mais terrível que seja, ela é uma bênção. Porque se não tivesse a morte física, nós ficaríamos eternamente no pecado. Lembra quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Por que ele expulsou? Porque ele era mau? Não, porque ele é bom. Ele disse: olha, vocês agora vão sair daqui, porque se vocês continuarem aqui, vocês vão continuar comendo da árvore da vida, e comendo da árvore da vida, vocês vão viver eternamente. Eternamente no pecado. Então, quando o homem sai do jardim, ele passa agora a sofrer a decadência que está aí na nossa cara. É só olhar no espelho, não é? Vão aparecendo as coisinhas. E isso é uma bênção, por mais que seja terrível. Nós não gostamos da morte, mas ela é uma bênção, porque ela vai nos livrar, como está lá na última parte do quadro, da presença do pecado. Mas o que Paulo está dizendo aqui no Romanos 8:1, ele está falando da condenação. A condenação que o homem tinha sobre ele. E ele diz que aquele que está em Cristo, não há nenhuma condenação. Por isso que nós compreendemos claramente na Bíblia que aquele que tem a fé em Jesus, experimentou o novo nascimento, que é a regeneração, ele tem segurança de salvação.
Não tem dúvida, porque ele nasceu de novo, foi declarado justo, e essa palavra está clara aqui, que não há nenhuma condenação, está liberto da condenação eterna. Isso nos dá plena segurança para nós vivermos a nossa jornada. Tem grupos que pregam a perda da salvação no meio cristão. E a gente respeita as denominações, mas debate as ideias. E uma das coisas que a gente pergunta é o seguinte: quando alguém nasce, ele consegue desnascer? Porque isso é que Nicodemos falou com Jesus, quando ele falou do novo nascimento. Senhor, eu vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe, né? Não entendeu. Mas por que isso mesmo? Quem nasceu não volta, não vai desnascer. Então, quem nasceu de novo, não vai desnascer, nasceu de novo. Quando nós olhamos para a parábola do filho, do pai que tinha 2 filhos, né? Tem que aprender que não é a parábola do filho pródigo, mas é a parábola do pai que tinha 2 filhos. Um dos filhos se rebela e vai embora. Qual o momento que ele deixou de ser filho? Nunca. Sempre foi filho. Está rebelde. Porque o filho, ele não deixa de ser filho nunca. Quem é a pessoa mais velha que está aqui? Vou identificar, não tenha vergonha não. Isso, Moeli. Tem quantos filhos? 2. Tem quantos anos os filhos? Lembra ainda? A idade dos filhos? 43. Quando é que eles deixaram de ser filho? Nunca. Qual o momento que eles vão deixar de ser filho? Nunca. Por isso que tem, geralmente faz no dia dos pais, essas coisas assim, agora os filhos vão ler. Eu levanto e leio. Eu sou filho. Tem gente que acha que é filho, né? Aí eu já pergunto, se não é filho, saiu da onde? Não deixa de ser filho. Isso aqui, essa afirmação bíblica, dessa justificação, ela nos leva justamente a essa segurança. Estamos seguros. Agora, quem eu garanto que está seguro? Eu, o ladrão na cruz, que Jesus falou que ele ia para o céu, tem uma listinha pequena, tá? Mas a gente não pode garantir ninguém, porque a gente não tem como medir a fé da outra pessoa. Não tem. É uma experiência pessoal, ela com Deus. É o que eu disse de Cornélio: se ele viesse hoje para as nossas igrejas, seria um crente perfeito. Um homem de ótimo relacionamento na comunidade, religioso, dava esmolas, em vez de dar muita oferta para missões, né? Mas perdido. Perdido. Porque nós olhamos com os nossos olhos só. O coração é Deus. Nos concílios de pastores, a gente costuma, os candidatos, né? A gente pergunta para eles assim: o que você tem que fazer para provar que crê em Deus? Aí quando ele fica olhando assim, eu falei: isso mesmo, nada. Nada. Deus já sabe se você crê ou não. Você não tem que fazer nada para provar que crê em Deus, gente. Ele sabe se você crê ou não. Por isso que é uma experiência pessoal. Ela é segundo a graça de Deus, que está ali em Romanos 3, 24. É segundo o sacrifício de Cristo. Vamos ler esse último aí, 5, 9. Romanos 5, 9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira por meio dele. É pelo sangue precioso de Jesus. Às vezes as pessoas usam a expressão
no nosso meio, comumente, que é blasfêmia. O sangue do cordeiro. Não é só se for com uma cordeira aqui, né? Se for de uma cordeira aqui, não é blasfêmia, não. Mas o sangue do cordeiro de Jesus, não pode, gente. Às vezes a pessoa pensa que blasfêmia é só se tomar o nome de Deus em vão. Não. Tomar o nome de Deus em vão e falar da obra dele. Por qualquer coisa. Não. O sangue do cordeiro é precioso. Por isso que é uma expressão que se deve usar no momento certo. Não é proibido usar, mas use no momento certo. A terceira palavra é arrependimento. Então, regeneração, justificação, arrependimento. E arrependimento tem todos esses itens. Porque arrependimento, irmãos, é um negócio muito sério. Muito sério. E no nosso tempo está difícil, porque pregar contra o pecado está ficando mais complicado. Aquele filósofo Karnal, esses dias eu vi um vídeo dele, ele falando que, de acordo com as novas resoluções do Brasil, pastor e igreja evangélica que expulsar demônio pode ser processado por preconceito religioso. Já está caminhando para isso. E aí ele falou de outras coisas que virão aí. Daqui a pouco falar de pecado, que o diabo é o pai da mentira, vai ofender. E aí vai ficar difícil. Mas arrependimento, a primeira coisa dele é percepção do pecado. Se a pessoa não perceber que tem pecado, não vai ter arrependimento. Ah, mas isso todo mundo faz. Né? As frases assim, todo mundo faz. É necessário perceber o pecado do ponto de vista de Deus. De Deus, não nosso. Segundo, é tristeza pelo pecado. Tristeza. E se você pegar esses dois primeiros itens e começar a juntar duas experiências bem clássicas na Bíblia, que é a de Pedro e a de Judas, vai juntando na sua mente aí. Ó, Pedro percebeu o pecado de negar, Judas percebeu de trair. Pedro ficou triste, Judas também ficou triste. Olha que a coisa caminha perto. É necessário ter tristeza pelo pecado. Se aborrecer em ter pecado. Sentir que aquilo é algo prejudicial a você mesmo. Essa tristeza, pequei. E aí tem uma citação aqui do Salmo 38, 18. Suporto tristeza por causa do meu pecado. É uma tristeza espiritual, não é só uma expressão facial de tristeza, de choro, mas é algo da alma, do íntimo. É uma tristeza, pequei, errei, não queria errar, errei. Arrependimento é confissão de pecado. A tristeza é um sentimento tão forte que terá expressões. Vai se expressar, não consegue esconder. E se nós voltarmos na história de Pedro e Judas, os dois também confessaram. Suas expressões são lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. Reconhecer diante de Deus e dos homens. Lembra lá do filho? Lá no meio dos porcos? Pai,
Pequei contra os céus. Todo pecado é contra Deus. Falou uma palavra que não deve, pecou contra Deus. Pensou alguma coisa ruim, contra Deus. Porque o alvo do pecado é a santidade. Ele atinge a santidade. E a santidade é Deus. Quando o moço fala, pequei contra o céu e perante ti, quando ele fala do ti, ele está falando do relacionamento que precisa ser curado. Mas diante de Deus é reconhecer que feriu a santidade de Deus. Feriu. Deus fica ferido. A santidade dele é absoluta, então qualquer coisa fere a santidade dele. Por isso que arrependimento tem que ter confissão. E confissão, irmãos, um tempo atrás eu falei aqui em 1 João 1,9, falei de confissão, ela é nominal. Se você for na delegacia e falar assim, matei 5 pessoas, você não vai ser preso, vai ser nada. Porque isso não é confissão. Tem que chegar lá e falar, matei o fulano, o nome dele é isso, 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 e ele está em tal lugar que eu enterrei. Vamos lá conferir. Confissão. Isso é confissão. Detalhes. Por isso que não pode deixar acumular pecado. Porque depois fica difícil lembrar. Confissão é todo dia. Todo dia. Chegar de noite ou de manhã, melhor de noite, né? Vai que morre na madrugada, né? Confessa de noite, né? Assim, é hoje, né? Hoje eu tive um mau pensamento e vai. Então essa confissão, ela tem que dar nome, dizer o que fez. Arrependimento é vergonha pelo pecado. Pedro teve vergonha do pecado? Teve. Judas teve vergonha do pecado? Teve. Teve vergonha. Se envergonhar de ter feito coisa errada. E aí, aqui tem um ponto muito importante, irmãos. Esse é um ponto, assim, bem sensível do arrependimento. A criança, quando ela faz uma coisa errada, por que ela esconde? Tem medo da consequência, não é isso? Quando nós escondemos as coisas dos nossos pecados, é medo da consequência. Isso é infantilidade na fé. A confissão, ela não pode ser, sentir a vergonha pelo pecado, não é pelo medo da consequência. Eu fiz isso, agora Deus vai pesar a mão sobre mim. Né? Tem gente que fala isso. Irmãos, ouvi uma vez um pastor pregando, falou, se Deus fizer assim sobre nós, não sobra ninguém. A mão dele é assim. Nós estamos na palma da mão dele. Porque se ele fizer assim, sobra ninguém, gente. É aqui, ó. Não é para bater, não, é assim, é para amparar, viu? Não tem que ter medo da confissão. Esse relacionamento nosso com Deus de confissão, ele não envolve medo. A confissão é para nos levar a ter vergonha diante de Deus, de baixar a cabeça e falar, Senhor, eu não tenho condição de olhar para a tua face. Essa vergonha. Eu fiz de novo aquele negócio que eu fiz, pedir perdão, eu fiz de novo, Senhor. Que vergonha! Porque é assim. A gente faz, pede perdão, Deus perdoa, passam uns dias, a gente faz de novo. Por isso que a vergonha, ela é importantíssima. Depois, ódio pelo pecado. O crente pode ter ódio? Pode. O ódio é o pecado. Querer distância.
E aí, nesse ponto, o Judas já não caminhou mais. O Judas já não teve ódio pelo pecado. Ele já toma um outro rumo. Mas Pedro tem ódio ao pecado. Pedro toma o rumo certo do arrependimento. Na verdade, é necessário nós termos ódio ao pecado. Amor a Deus e ódio ao pecado. Querer ficar longe. Abominação é uma palavra muito forte na Bíblia. Abominar o pecado. Ou seja, não querer ele na vida de jeito nenhum. Afastar. E a Bíblia vai usar muitas palavras sobre isso, né, de não colocar coisas pecaminosas diante dos nossos olhos, não ir a lugares que vai promover, nos induzir ao pecado, ter cuidado com as más companhias, tudo isso. O Brasil está aí numa discussão sobre liberação de alguma droga, né? Está aí. E eu vi uma autoridade esses dias falando, não, mas se for um pouquinho só, como estão querendo, e isso não prejudicar a pessoa, parece interessante. Mas aí já fizeram duas perguntas, né? Quem vai fornecer? Também vai carregar só 60 gramas para cada um? Se ele fornecer para 10, ele vai ter que ter 600 gramas. Se ele for pego, ele vai poder dizer, não, isso aqui é porque eu vou fornecer para 10 pessoas. Então, tem um equívoco aí. Agora, melhor foi um outro sujeito. Acho que foi o Cláudio Duarte que falou. Deveriam chamar algumas mães que os filhos usam droga e perguntar para elas, o que vocês acham de liberar as drogas? Pergunta para a mãe. Essa eu achei melhor. Pergunta para a mãe se ela é a favor da liberação das drogas. Ódio pelo pecado. E o último, converter-se do pecado. Então, nesses dois últimos, Judas e Pedro tiveram caminhos diferentes. Pedro teve ódio ao pecado e converteu-se, ou seja, voltou-se para Deus. Judas não. Judas não voltou para Deus. Ele foi para o caminho de morte. Por isso que arrependimento, ele é um desafio em nossa vida. E ele está nessa salvação inicial. E o arrependimento aqui na salvação inicial passa por isso tudo, mas vai muito além. Porque não é só um arrependimento do que faz. Segundo Langston, um dos teólogos que a gente trabalha com ele, ele diz que é arrepender de quem é. É de quem é. Nós somos quem? Pecadores. Os pecados são os frutos da árvore. Nós somos a árvore. Essa árvore produz fruto. E o fruto são os pecados. Matar alguém, brigar, xingar. Isso é tudo fruto. Mas arrepender de quem é. Eu sou pecador. Eu sou. Por isso que Jesus diz que Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Se eu não reconheço que eu sou pecador, eu sou um são, né? Estou com saúde, eu não preciso. Arrependimento, ele é marcante em nossa vida. E a quarta palavra? A fé. Regeneração, justificação, arrependimento e fé. A palavra fé na Bíblia tem vários sentidos, eu vou falar só da fé salvadora. Tá? Só da fé salvadora. Mas a Bíblia fala os 6 tipos de fé. Quem faz o teste de dons, ouve lá sobre o dom da fé, que é outra coisa. Eu tentei achar uma outra palavra, mas não tem jeito. A melhor
melhor maneira de falar de fé é uma palavra que não é comum. É uma palavra jurídica chamada outorga. Uma palavra assim, não é do nosso comum, mas é a palavra. A fé é a outorga da alma a Deus. A outorga é passar a autoridade, passar o domínio ou passar a propriedade para Deus. Essa que é a ideia de outorga. Quando nós manifestamos fé em Deus, nós estamos entregando o domínio da nossa alma a Deus. Porque até então, ela é do diabo. Ela é do pecado. Ela está condenada. Então, ela está no inferno. Quando o homem crê, ele então está entregando a sua alma a Deus. Ele confia plenamente que Deus é capaz e suficiente de salvá-lo. Plena confiança. Essa fé que nos salva, ela tem origem no próprio Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A palavra autor na Bíblia é originário. A nossa fé se origina em Jesus e o objetivo dela é Jesus. E aí a gente volta a falar algo importante, né? O Evangelho é a centralidade de Cristo em tudo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Isso aí tem que estar assim, bem claro em nossa mente. Ele é o autor e é origem. E aí a gente caminha em algumas palavras interessantes. A fé que salva é a mão da alma, é uma linguagem figurada. O pecador é como um homem que está se afogando, prestes a afundar de vez. Ele vê o Senhor Jesus oferecendo-lhe ajuda e ele recebe essa ajuda. A fé que salva é o olho da alma. O pecador é como o israelita picado por uma serpente venenosa no deserto que está à morte. O Senhor Jesus lhe é oferecido como uma serpente de bronze, bem exemplificada lá em João 3, levantado para a sua cura. O pecador olha para ele e é curado. A fé que salva é a boca da alma. O pecador está definhando por falta de comida e sofrendo de uma doença dolorosa. O Senhor Jesus lhe é apresentado como o pão da vida e o remédio universal. Ele o recebe e fica bem, e saúde e forte. A fé que salva é o pé da alma. O pecador é perseguido por um inimigo mortal e teme ser vencido. O Senhor Jesus lhe é apresentado como uma torre forte, um refúgio e um esconderijo. O pecador corre para ele e fica em segurança. Isso é fé. São ilustrações para nós compreendermos como que a fé envolve toda a nossa vida. Todo o nosso ser voltado para Deus. Por isso que essa fé que tem origem no próprio Deus, é a fé que supera a dúvida e a tentação. Irmãos, todos nós estamos sujeitos às dúvidas e às tentações. Somos seres humanos. Estamos fora do jardim do Éden. O jardim do Éden significava um ambiente onde Deus estava a todo momento junto com o homem. Estamos fora. Temos dúvidas. A nossa humanidade, a nossa fragilidade, ela nos deixa dúvida, o que será o dia de amanhã? Há preocupações em nosso coração, por isso que a Bíblia fala tanto da luta contra a ansiedade.
Nós sofremos com ansiedade, isso gera dúvida. Como vai ser amanhã? A tentação, a todo momento, ela vem contra nós de muitas maneiras. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Nós temos 3 citações apenas específicas de tentação dele, mas Hebreus vai dizer que ele foi tentado em tudo. Nós somos tentados em tudo. Quando eu dou aula de homilética no seminário, eu falo de uma das tentações do pastor, né? É na hora que ele está pregando. Tentação da vaidade. Esses dias eu estava falando com alguém, você está pregando, você está pensando, você está falando o que você já pensou, já está pensando que vai falar à frente, ainda vem o capeta de tentar. Ele fala assim, olha, você é bom mesmo, olha como que o povo presta atenção em você, viu? Todo mundo de olho, você é bom mesmo, Não pense que a gente está aqui na frente, está livre não, irmãos. Vaidade. Quem assistiu o filme do Advogado do Diabo sabe, né? Ele fala no final. A vaidade, meu pecado predileto. É assim. Ninguém está livre. Nas horas mais santas da sua vida, a tentação está lá. Dá tempo? Deixa eu contar uma história aqui do meu filósofo que eu gostei, que é o Karnal. Ele é Karnal, né? A Karnal diz que tem uma história sobre o santo Antão. Antão diz que foi um santo. Um homem, sim, uma santidade fantástica. E o diabo tentava ele dia e noite, e ele resistia. E ele viveu, velhinho, doente na cama, e o diabo tentando, e ele firme. Aí lá quando o diabo já estava quase na morte, o diabo falou assim, Santo Antão, não tem jeito com você. Não tem jeito. 90 anos de idade, você não caiu uma vez. Vou deixar você ter os seus últimos momentos em paz. E o diabo saiu. Aí Santo Antão pensou, venci o diabo. O diabo voltou, te peguei. Vaidade. Não tem jeito, nós estamos sujeitos. Por isso que é uma luta de fé constantemente e é uma superação da dúvida. E a fé, ela é sincera. Exige de nós uma sinceridade constante. Por isso que nós pedimos constantemente para Deus nos ajudar nas nossas fraquezas. No momento que a gente tem uma queda, quando você vê alguém escreveu um material tão bem que começa a colocar, isso aí o pessoal de universidade que sofre mais, né? Começa a colocar, isso aqui, Deus existe mesmo, né? Começa, porque não é fácil não. Pastor Augusto Nicodemos diz ele que quando foi fazer o doutorado dele, ele teve que ler alguns autores bem liberais, e ele lia em oração, Senhor, não me deixe contaminar com essas ideias, não me deixe contaminar com essas ideias, porque as ideias são boas, tão fortes, e por um momento parece que a coisa é real, então você fica assim perturbado mesmo, mas aí volta a fé sincera diante de Deus, inclusive para reconhecer as fraquezas que nós temos, e confiar em Deus, independente das nossas circunstâncias. Essa frase final, irmãos, ela é muito importante. Salvação do passado é Cristo tirando o homem da condenação ao inferno. Eu ia colocar só a imagem escura, mas depois resolvi colocar uma cara ali no inferno, né? Apesar que não vai ter aquela claridade, tá? O inferno é trevas, que a Bíblia diz. Mas a salvação do passado é esse momento que Deus nos tira.
condenado, ele vai lá e tira do caminho da condenação. Nos tira de debaixo da ira de Deus, né? O texto que foi lido no início do culto. Com isso, nós percebemos claramente a grande obra de Deus na vida do homem. Aquele que é salvo em Jesus, que já tem uma experiência real com Ele, precisa valorizar cada dia essa salvação. Reconhecer que estava no caminho da condenação e que Deus salvou. E esse é o maior presente de todos. Uma das coisas gratificantes de ser crente, pregar o Evangelho, é ouvir alguém dizer para você: muito obrigado, porque foi você que me mostrou o caminho da salvação. Eu tenho algumas pessoas da minha história que, de vez em quando, elas falam isso para mim, e eu acho glorioso. É aquela palavra de Paulo, de gloriar na cruz de Cristo. Porque foi a salvação em Jesus. Mas Ele me usou como instrumento para levar essa salvação na casa de alguém. Isso é glorioso diante de Deus. Porque foi algo que Deus fez na vida da pessoa e que eu pude ser instrumento dele para salvar alguém da condenação eterna. Salvação do passado, então, é isso, irmãos. Pelo menos algumas coisas. E na quarta-feira que vem, nós vamos pegar essa frase aí e vamos avançar um pouco mais. Nós temos alguns minutos, eu quero abrir se alguém tem alguma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Dentro da de hoje? Não? Que bom. Não é assim, Henrique? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Mas se não quiser perguntar, depois manda no zap lá que a gente responde se surgir alguma dúvida. Eu vou disponibilizar depois nos grupos aí as mensagens, PowerPoint, e você vai poder olhar, ler. Tem coisas que eu falei que não está aqui, tem coisa que está aqui que eu não falei também, você pode ler, viu? Já estou mandando para alguns pastores que estão pedindo também, que quer para poder pregar. E é bênção de Deus para nós.